Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Introdução à Ciência de Dados. Na nossa aula de hoje, a gente vai verificar mais uma ferramenta para que vocês possam escrever um código cada vez mais pythonico. E vocês vão entender também que o pythonico não significa apenas deixar o código mais bonito, e sim deixar ele mais eficiente computacionalmente falando. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Então, como eu comentei com vocês, a nossa aula de hoje a gente vai tratar da programação funcional e a gente vai compreender três funcionais: o funcional map, o funcional filter e o funcional reduce. Então, o que basicamente é uma programação funcional? Os funcionais em Python são um conjunto de funções implementadas e utilizadas para se aplicar outra função em uma sequência de elementos. Então, ela é uma função, como o próprio nome já está falando, é uma programação funcional em que eu posso aplicar outra função dentro dela, percorrendo uma sequência de elementos. Com o uso de uma programação pythônica, ou seja, utilizando-se desses funcionais, a gente pode evitar o uso de laço for e while, deixando os programas mais eficientes. Então, quando a gente tem laços, seja for, seja while, e esse iterador ele vai ser executado dentro de um range muito grande, a gente pode ter a necessidade de um uso de máquina muito alto, ou seja, eu vou ter um gasto computacional maior do que se eu estivesse usando a mesma tarefa apenas escrita de um outro modo, um modo mais pythônico, utilizando o que a gente já viu em aulas anteriores, que é através da função lambda e, no caso aqui da nossa aula de hoje, da programação funcional. Então, como que é a sintaxe? Eu vou colocar o funcional e dentro do parênteses eu vou ter a minha função que eu quero executar dentro de um iterador. Então, primeiro funcional que a gente vai ver na nossa aula de hoje é o funcional map. Então, o que o funcional map é? Ele faz um mapeamento. Como? Ele vai percorrer todos os elementos de um iterador. Esse iterador, você pode usar o range e colocar o início e o final, ou você pode passar uma lista, uma sequência específica para ele, né? E ele vai aplicar essa função dentro de cada elemento do iterador. Então, a gente vai usar aqui o que a gente vem usando em aulas anteriores, que é a lista de velocidades em quilômetros por hora que veio do nosso dispositivo IoT, e eu quero utilizar uma programação funcional de transformação dessas velocidades para metros por segundo. Então eu defini uma função aqui que vai converter a velocidade e ela vai receber uma lista de velocidades. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a velocidade e vai dividir por 3,6 e vai arredondar em duas casas. Aqui ela não está recebendo uma lista, ela está recebendo um valor específico, tá? Então, aqui o que a gente vai pegar? A gente vai pegar, então, eu estou definindo uma variável que é velocidade em metros por segundo, utilizando o funcional map. Então, coloquei aqui, ó, como na nossa sintaxe, o funcional, então, map. Aí abre parênteses, a minha função, qual a função que eu estou usando? A função que eu acabei de definir, que é converter velocidade. E o que eu vou passar? O meu iterador. No caso, o meu iterador é o que? É uma lista de velocidades. Então, o que o map vai estar fazendo? Ele vai estar falando o seguinte, ó. Aplique essa função em cada elemento desta lista. Então, ele vai aplicar esse elemento, vai aplicar esse elemento, vai aplicar esse elemento e assim por diante. E como é o último elemento desse meu chunk de código, eu não preciso colocar o print, que ele já vai exibir para mim. Executo, aí o que ele mostrou para mim? Ele não mostrou a lista transformada, né? O porquê disso? Eu vou mostrar aqui para vocês. Qual é o tipo desta variável aqui que a gente acabou de criar? Qual é o tipo dela? Ele fala que é um objeto do tipo map. Ou seja, então eu não tenho uma lista. Quando eu executo o funcional map, eu gero um objeto do tipo map. Só que lá dentro eu tenho esses resultados. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o quê? Eu vou declarar uma variável aqui que é velocidade em metros por segundo, e eu estou pegando exatamente o que a gente fez ali anteriormente, que isso aqui gera um objeto map, e estou transformando em uma lista. Então crio uma lista, list, a partir deste funcional map. Então, ao executar, a gente tem agora a exibição da lista desses
valores em velocidade que estavam em quilômetros por hora, agora em metros por segundo, arredondados em duas casas, conforme a função estava definida aqui em cima. Só que o que a gente pode fazer? Eu comentei no início da nossa aula que a ideia é que o nosso código fique cada vez mais pythonico, de modo a otimizar o nosso poder computacional aqui, ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer tudo que a gente fez ali. Se eu não tivesse feito nada, nem declarado esta função, nada, eu precisaria apenas o quê? Desta lista, ou se eu quisesse, eu poderia colocar essa lista dentro da minha linha ali também, como iterador, mas no caso eu preferi utilizar o nome da variável VelIoT, que é a minha lista de velocidades. Então o que eu estou fazendo? Ao invés de utilizar, lembre-se, né, que eu tenho que o funcional e a minha função. Esta função, ela pode ser uma função que você defina, ela pode ser uma função que você vai estar definindo inline, como no caso que a gente já viu em aulas anteriores, através do lambda. Então, o que eu estou fazendo? Lambda na variável x. O que ele vai fazer? Arredonde a divisão da minha variável x por 3.6 em duas casas. Só que ele vai pegar o x aonde? Como eu estou falando que é o meu funcional map, ele está falando que cada x daqui está dentro desse iterador. O que é esse iterador? É cada valor declarado dentro da minha lista de velocidades. Então ele vai passar pelo primeiro valor, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo e assim por diante, até ele percorrer todo aquele iterador. E já transforma isso em uma lista para mim. Ao executar, eu tenho o mesmo resultado acima, só que aqui acima eu usei uma função que foi definida e aqui eu usei a função lambda e coloquei a declaração dela aqui dentro da minha mesma linha, ficando então um código mais pythonico. Nesse caso, um código inline em uma única linha. Vamos agora para o funcional filter. Então, o funcional filter, que vai executar uma filtragem, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer todos os elementos do iterador e retornar apenas os elementos que forem verdadeiros perante uma restrição que eu vou colocar. Ou seja, ele vai executar uma filtragem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando aqui uma variável que é a velocidade IoT M15, ou seja, eu quero que seja maior do que 15 km por hora, ok? Então, meu funcional filter, inline, então aqui estou declarando uma função. Lembre-se, então, né, só para recapitular e massificar o conteúdo. Então, o meu funcional, a minha função, vírgula, o meu iterador. Então, voltando aqui, o meu funcional, parênteses, a minha função, vírgula, o meu iterador. Então, a minha função aqui, eu usei a função lambda. Eu quero que faça o quê? Faça o arredondamento da transformação de cada x que está dentro deste iterador e faça um filtro fazendo qual verificação? Quando ele for, eu vou jogar só para dentro dessa variável, só quando for maior ou igual aos meus quilômetros, 15 km por hora, transformados em metros por segundo. E eu vou exibir quem é o resultado dessa variável aqui. Então, ao executar, do mesmo modo que a gente viu utilizando o funcional map, né, a gente tem aqui não a exibição de uma lista, mas a exibição de um filter aqui. O que significa que se eu verificar o tipo, ele é um objeto do tipo filter. Se eu quiser a lista dessas velocidades transformadas e filtradas a partir do funcional filter, o que eu tenho que fazer? Criar uma lista exatamente com o que a gente fez ali. Então, ao executar, agora sim a gente tem todas as velocidades já transformadas em metros por segundo. E perceba que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. E na nossa lista inicial tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tinha 6 elementos. O que acontece então? Um elemento ele não utilizou. Qual elemento ele não utilizou? Aquele que não satisfez essa condição, ok? Passando para o último funcional da aula de hoje, então, funcional reduce. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma redução através da varredura, né, por todos os elementos do meu iterador e acumulando esses valores através de uma função que você queira e no final ele vai retornar um único elemento. Então o reduce, diferente dos anteriores, que ele vai gerar uma nova sequência de elementos, ele vai, desde que a gente coloque, que é uma sequência ali, como a gente viu, colocando o list, ele vai retornar um único valor. Então o que eu vou fazer aqui? Então eu vou fazer from. Vamos recapitular o que significa essa linha de código aqui. Então eu estou falando, vai lá na minha biblioteca,
né, functools, import apenas o pedaço, né, que está lá dentro, que chama reduce. Então, a partir de agora, eu posso usar apenas o escrito reduce e como meu funcional. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou printar quais são as minhas velocidades para tentar explicar para vocês o que está acontecendo com o reduce. E estou fazendo meu funcional, a minha função e o meu iterador. E eu estou mostrando o resultado final. Então, o que acontece? O que ele está fazendo? Então, eu tenho essa lista de elementos que eu printei aqui. O que eu estou falando? A minha função lambda ela é um x e um y. O que você vai fazer? Pega o x e soma o y. Ou seja, dentro desse iterador, o que ele está fazendo? Pega esse elemento, soma com ele. Então, x e y. Na próxima passagem, eu vou ter o quê? Aquele resultado da soma anterior, somar com esse cara. Resultado da soma anterior, somar com esse cara. Entre outras palavras, é a soma de todos os elementos que eu tenho aqui. Eu poderia usar multiplicação, poderia usar outra operação aqui, tá? Só para verificar que realmente é a soma, se eu usar a minha função built-in sum, né, o resultado tem que ser o mesmo. Então, ao executar, eu tenho o mesmo resultado que eu tenho ali em cima, utilizando o funcional reduce. E qual é o tipo desse resultado? Como a gente verificou aqui, né? Ó, o tipo de quando a gente utilizou o funcional map era map, né, um objeto do tipo map. Quando a gente utilizou o funcional filter, era um objeto do tipo filter. E quando a gente está utilizando agora aqui o reduce, o que vai acontecer? Ele falou float. Por que float? Lembre-se, o objetivo final do reduce é reduzir a sequência inicial em um único elemento. E esse único elemento ele já vai ser classificado frente ao resultado. Como esse resultado aqui a gente tinha um número decimal, ele classificou como float. Tá? Então, basicamente, esse era o conteúdo da aula de hoje. Então, a partir de agora, você consegue reduzir o gasto computacional dos seus scripts utilizando uma linguagem mais pythônica, né, de modo que você possa trabalhar, é óbvio que com as limitações locais ali, com um pouco mais de informações e iterações, substituindo laços for e laços while pela programação funcional. Então, caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, que eu vou solucionar essas dúvidas conforme a necessidade de vocês. Um forte abraço.